Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos e alunas do nosso curso técnico em automação do Instituto Federal Campus Suzano. Essa é a nossa primeira videoaula do material em EAD do curso sobre mundo do trabalho. Nós já começamos esse conteúdo em sala de aula essa semana e hoje nós trataremos do tema a indústria 4.0. Como foi passado em sala de aula, ao invés de nós fazermos um resgate histórico da primeira à última revolução industrial, nós faremos diferente. Nós começaremos do mais recente até o passado. Então, nas próximas 4 videoaulas, nós trabalharemos com as características de cada revolução industrial e seus impactos para o mundo do trabalho. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a mais contemporânea de todas, a indústria 4.0. Um primeiro aspecto que nós podemos levantar aqui é, ao contrário das demais revoluções, a indústria 4.0 não tem em seu título uma revolução, né? Nós temos primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial, mais uma indústria 4.0. O termo mostra, então, que não houve uma grande revolução da terceira para a quarta, mas uma atualização do seu modelo. Para isso ficar mais claro, nós vamos aqui para a nossa distinção do termo revolução, tá? Historicamente, pessoal, o conceito de revolução parte do latim revolvere, né? Que junta o prefixo re, de novamente, e volvere, de girar, portanto, dar voltas. A partir do século XIV, alguns debatedores da Igreja Católica começaram a utilizar o termo revolução como uma grande transformação social, uma mudança da qual nós teríamos algo irreversível dali por diante. Então, revolução, socialmente falando, nós podemos considerar o termo revolução como uma grande transformação social, que pode ser de curta ou de longa duração. Uma revolução de curta duração é aquela em que seus efeitos não são sentidos a longo prazo, né? Ela pode ter uma importância momentânea no momento em que ocorre, mas nós não podemos ter certeza se essa revolução terá aí uma vida longa. Já as revoluções de longa duração são aquelas que permanecem por um grande período de tempo, né? Nós poderíamos considerar, por exemplo, uma revolução de curta duração, uma grande transformação, o movimento dos caras pintadas na década de 1990. Milhares de pessoas no Brasil, milhões na verdade, foram às ruas com uma bandeira em defesa contra a corrupção naquele momento no governo Collor, só que não foi um movimento que teve aí uma grande vida posterior àquilo, né? Houve uma importância muito grande social naquele momento, mas não houve continuidade. Portanto, uma revolução de curta duração. Já a revolução industrial, que é a que nós trabalhamos aqui, é uma revolução de longa duração. Ou seja, as suas fases começaram há mais de 200 anos na Inglaterra pré-industrial e continua até hoje em diferentes fases. Então, em primeiro lugar, a Revolução Industrial é uma revolução de longa duração. Agora, quais as características gerais dessas revoluções? Nós falamos isso em sala de aula, mas apenas para recordar. Na primeira Revolução Industrial, pessoal, nós colocamos aqui como 1.0, tá? Nós tivemos o desenvolvimento das tecnologias com movimento a vapor, tá? Então, o vapor seria o grande motor da indústria e a própria criação do sistema de produção industrial. Vamos lembrar que antes o sistema de produção era manufaturado, ou seja, feito à mão. Na segunda revolução industrial, nós já temos a criação dos modos de produção em série, tá? Ou seja, um mesmo produto
sendo produzido dentro do ambiente industrial, não mais um produto por vez, mas uma série, né? Isso ficou muito famoso na produção de carros, né? Cada carro a gente tem uma parte sendo feita, então a gente tem todo um chassi. Ao invés do carro ser feito na íntegra, você faz toda a parte de chassi, a parte de motor, individualmente, e depois seriam montados. Na terceira revolução industrial aqui, nós temos como símbolo o braço mecanizado, ou seja, os computadores automatizando o serviço na produção industrial. E na quarta revolução, ali no nosso símbolo 4.0, nós temos aquele monte de simbolozinhos de Wi-Fi, né? Ou seja, a marca dessa revolução é a conexão permanente entre diferentes dispositivos. A origem do termo Indústria 4.0 é bastante recente, pessoal. Ela data de 2012, de alguns relatórios oficiais da Alemanha, com o planejamento do país para sua indústria nos anos futuros, né? Então, o governo alemão queria fazer um planejamento dos cenários para a economia dali em diante e utilizou a expressão Indústria 4.0 para demarcar quais as características da indústria no nosso mundo contemporâneo. Então, é um termo utilizado há muito pouco tempo, né? E, em geral, o que é exatamente a indústria 4.0? Como ela se difere das revoluções anteriores, tá? Em termos gerais, pessoal, nós podemos caracterizar a grande mudança da indústria 4.0 como o armazenamento de dados em nuvem, tá? A indústria 4.0 é aquela indústria onde não se produz mais apenas produto. Eu produzo produto e informação simultaneamente. Então, a informação, o dado, a estatística se torna algo presente dentro da produção industrial também. Então, em termos técnicos, gente, a indústria 4.0 é marcado pelo uso da nuvem, pelo uso de um grande número de dados acumulados na internet. Em termos trabalhistas, nós temos como marca a precarização do mercado de trabalho, do mercado do sistema previdenciário e a individualização de modelos trabalhistas. Ou seja, se antes nós tínhamos trabalhos coletivos, no presente nós temos cada vez mais uma noção individualizada de trabalho. Nós veremos essas características em breve. Mas antes, eu gostaria de tratar de algumas características gerais das tecnologias que levam adiante a indústria 4.0. Separei aqui, pessoal, 4 características, então, técnicas dessa indústria 4.0, que nós podemos identificar melhor como essa indústria funciona. Navegação em nuvem, protocolo IPv6, Big Data e economia de aplicativos. Nós veremos o que são cada um desses elementos e como esses elementos afetam o mercado de trabalho. A primeira das características técnicas da indústria 4.0 que nós vamos analisar, pessoal, é a navegação em nuvem, tá? A navegação em nuvem pressupõe uma grande diferença na forma de armazenamento de dados. Até então, os dados eram armazenados em sistemas físicos. Por exemplo, no início do advento da informática, as memórias dos computadores eram feitas à base química. Utilizavam o mercúrio, né? Mais ou menos como um medidor de temperatura, como um termômetro. Então você tinha o aquecimento de setores do computador que elevavam um pino com mercúrio líquido que paravam num determinado ponto. Esse ponto era onde estava armazenada a informação. Esse sistema de mercúrio vai ser substituído por fitas magnéticas. Essas fitas magnéticas vão dar origem às fitas cassete, aos disquetes. Posteriormente, tivemos armazenamento também na forma de CD-ROMs, DVD-ROMs,
Blu-rays, pendrives e agora nós temos a nuvem. Não apenas um sistema de armazenagem de informação, a nuvem permite também interrelacionar essa informação gravada. Então imaginem só, antes toda a informação que nós produzíamos estava parada fisicamente em um notebook, em um celular, em um tablet. Agora, toda essa informação está em tempo real em uma nuvem, né? Um sistema físico, obviamente, existem grandes servidores que armazenam fisicamente essa informação, mas que está disponível para acesso virtual na internet de qualquer lugar. Então agora eu já não preciso mais ter o meu computador próximo de mim para ter os meus arquivos. Isso vai ter um uso prático em economia quando nós pensamos, por exemplo, em aplicativos, em geolocalização, em preferências de consumo, né? Então, quando nós pedimos uma comida em um aplicativo, você tem ali os seus consumos favoritos. Essa informação está salva na nuvem. Então, a nuvem é o primeiro grande elemento que vai mudar essa nossa relação com o trabalho. Antes, a informação estava acumulada em meio físico, seja no papel, seja no meio digital. Agora, a informação está dispersa, disseminada na nuvem. O segundo ponto que nós trabalharemos são os endereços IPv6. Tá? O IPv6, gente, é um novo protocolo de acesso à internet. Todo computador, toda rede de internet possui um endereço, o Internet Protocol, IP. Além do endereço de rede, cada dispositivo conectado à rede também possui o seu endereço pessoal para localização. Então, cada celular, por exemplo, cada smartphone possui um endereço de IP. Aqui nessa nossa tabela, gente, nós vemos os endereços de internet disponíveis ao longo dos últimos 12 anos. Tá? Aqui o nosso recorte entre 2006 e 2010. O que nós observamos? Em 2006 eram 62 bilhões de endereços de internet disponíveis. Em 2010, apenas 4 anos depois, esse número caiu para 16 bilhões. Ou seja, cada novo smartphone, cada novo notebook, cada nova conexão em rede exige um novo endereço de protocolo. Mas o atual sistema de endereços, o IPv4, foi criado em uma época onde não existiam os smartphones. Portanto, a necessidade de endereços era muito menor. Por isso foi criado um novo protocolo, o IPv6, que tem aí por objetivo substituir a rede IPv4 e oferecer um maior número de opções de endereços, de protocolos de endereço para acesso à informática. É graças a essa nova rede que nós poderemos ter uma revolução chamada Internet das Coisas. Ou seja, nós poderemos ter televisores, geladeiras, micro-ondas, fornos, todos conectados à internet. Por quê? Porque o IPv6 disponibilizará mais endereços. Na rede atual, isso não seria possível, haveria um congestionamento de protocolos. Tá? Então, num primeiro momento, nós temos uma nuvem de dados, uma nuvem que acumula os dados que nós colocamos na internet. No segundo momento, nós precisamos de mais protocolos de acesso para poder alimentar essa nuvem. O terceiro momento da internet 4.0 é a chamada Big Data, ou a grande informação. A Big Data, pessoal, é formada pelas informações que nós cotidianamente entregamos aos nossos sistemas digitais. Então, quando você manda uma mensagem, um arquivo de vídeo, um arquivo de áudio, quando você dá uma curtida em uma informação em uma rede social, quando você retransmite uma informação na rede social, você gera informação. Data, em inglês, é informação. Big, grande, grande informação.
o conjunto das pequenas informações que nós lançamos cotidianamente. Elas têm uma grande implicação, pessoal, na indústria e no sistema de vendas, tá? Porque a Big Data permite a personalização dos produtos e a personalização da propaganda. Por meio da Big Data, você pode fazer análises que prevejam qual é o tipo de comportamento do consumidor. Ou seja, se o consumidor, se o indivíduo procura lá no seu dispositivo informações sobre roupa de criança, sobre berço, o sistema em questão de análise pode concluir que esse indivíduo está para ter um filho, né? Ou que alguém que ele conhece está para ter um filho. E vai fazer sugestões de compras de produtos adequados para quem está para ter filhos. Ou seja, direcionar a propaganda de acordo com a pesquisa que nós realizamos. Essa é apenas o primeiro uso da Big Data. Nós temos alguns outros usos futuros em andamento. Alguns mais polêmicos, por exemplo, a Big Data tem sido utilizada também nas campanhas eleitorais mundo afora, para tentar influenciar os votantes, né? Então a pessoa tem uma determinada orientação política que pode ser descoberta a partir da análise de dados e um determinado candidato pode fazer uma propaganda mais direcionada a essa pessoa. Se essa pessoa coloca muito nas redes sociais preocupações, expressa sua preocupação com segurança, esse candidato pode colocar um vídeo, uma matéria relacionada à segurança para essa pessoa. Para quem tem uma preocupação maior com a educação, a mesma coisa e por aí em diante. Então a Big Data tem uma função muito grande de prever comportamentos, seja do consumidor, seja do cidadão. O quarto modelo do nosso sistema da indústria 4.0 é a chamada economia de aplicativo. Esse talvez seja a face mais visível da indústria para o público em geral. Pesquisas recentes mostram que mais de 60% dos brasileiros possuem smartphone. Quem possui smartphone possui no mínimo um aplicativo baixado, instalado. Mais do que isso, pesquisas também têm mostrado que os aplicativos têm sido cada vez mais utilizados em transações econômicas. Ou seja, para você utilizar um transporte, para você alugar uma casa de férias, para você fazer um pedido de comida. Por isso nós chamamos de economia de aplicativos. Toda economia que gira em torno dos aplicativos de consumo. Esses 4 elementos que nós mostramos, gente, afetam diretamente o mundo do trabalho. Por isso, o objetivo da nossa aula hoje é perguntar de que forma o trabalho é afetado nessa indústria 4.0. A primeira relação que nós poderíamos fazer entre mundo do trabalho e indústria 4.0 é a relação entre a crise nos direitos trabalhistas, representados pelo estado de bem-estar social ou welfare state, e a individualização do trabalho e o trabalho em rede. Welfare state, pessoal, nós veremos nas próximas aulas como começou, é o estado de bem-estar social, tá? É um conjunto de leis e programas de Estado que visam a assistência social. O mais importante dos elementos da welfare state é a aposentadoria. Temos visto, não apenas no Brasil, em vários países mundo afora, sistemas que propõem reformas nas previdências, reformas nos modelos assistenciais dos países, tá? Então a primeira grande mudança do mundo do trabalho nessa indústria 4.0 é a diminuição dos direitos trabalhistas conquistados pelo sistema de welfare state. Essa diminuição
dos direitos trabalhistas, vai acarretar em uma mudança muito grande na relação das pessoas com a sua economia pessoal. Antes, nós falávamos no salário, ou seja, na indústria, por exemplo, o trabalhador recebia um salário. O salário geralmente era a principal renda desse trabalhador. Tá? Então, todo mês ele sabia aproximadamente o quanto ele teria de estipêndio para o mês seguinte. Agora, gente, nós já temos o crescimento da noção de renda, ou seja, com a precarização do trabalho mais formal, do trabalho registrado, as pessoas deixam de pensar em um salário e passam a pensar em renda, em uma composição. Ou seja, o indivíduo trabalha na indústria, mas também trabalha em um horário alternativo, por exemplo, às manhãs, como motorista em um aplicativo, ou tem um pequeno negócio na área de alimentação. Ou seja, a ideia de salário, de que o indivíduo vai se aposentar com uma função, é substituída pela ideia da renda, que o indivíduo deve compor. Tá? Então, a primeira grande mudança nas relações de trabalho nesse mundo 4.0 é a precarização do sistema de welfare state. Alguns autores importantes das ciências sociais e da filosofia têm pensado esse novo mundo. Um dos mais importantes autores é o filósofo Zygmunt Bauman, o filósofo polonês, que coloca essa situação dentro de um esquema teórico que ele chama de modernidade líquida. Para Bauman, o que caracteriza o nosso mundo contemporâneo seria o que ele chama de liquidez, ou seja, as relações já não seriam mais fixadas, seriam muito mais em rede, tá? Ou seja, antes o indivíduo nascia, ia para uma escola, se formava em uma área e ia trabalhar até a aposentadoria naquele trabalho que foi escolhido na escola. Então o indivíduo se torna professor e vai ser a vida inteira professor. No mundo líquido, isso já não é mais o que acontece. Professor seria um dos pontos de vida desse indivíduo. Seria uma das formas de compor a renda desses indivíduos. Outro autor muito importante que trabalha com esses temas contemporâneos é o sociólogo espanhol Manuel Castells. Manuel Castells afirma que nós vivemos atualmente em uma sociedade em rede. Castells afirmou isso em 1999, muito antes, portanto, de nós termos a internet tão difundida. Ele já preconizava, ele já imaginava que nós viveríamos um mundo no qual a informação seria a principal atividade econômica. Por isso, cito aqui Castells. Meu ponto de partida, e não estou sozinho nessa conjectura, é que no final do século XX, lembrando, ele escreve em 99, estamos vivendo um desses raros intervalos na história. Um intervalo cuja característica é a transformação de nossa cultura material pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico que se organiza em torno da tecnologia da informação. Portanto, é a tecnologia da informação, de acordo com Castells, que caracteriza o mundo como um todo e o mundo do trabalho em nossa sociedade. Essa sociedade de informação nos permite entender a importância do IPv6, da navegação em nuvem, da Big Data e da economia de aplicativos. Para Castells, portanto, vivemos em uma sociedade de informação. E é a informação que caracteriza o mundo do trabalho atualmente. Essas relações de trabalho nesse mundo líquido, nessa sociedade de informação, têm se tornado constantemente conflituosas. Separei aqui para vocês, gente, um acontecimento de 9 de agosto de 2018. Essa foto é durante um protesto ocorrido em Nova York, tá?
Taxistas e motoristas do Uber, um dos principais aplicativos de transporte do mundo, fizeram uma manifestação na cidade contra novas licenças. Nova York se tornou uma das primeiras grandes cidades do mundo a cortar a possibilidade de emissão de novas licenças, seja para Uber, seja para táxi. Isso significa que quem está registrado como Uber ou táxi agora por lá, está. Ninguém mais será. Tá? Qual que é o argumento nesse caso, gente? O número de trabalhadores cresceu tão rápido no sistema que precarizou não só o trabalho do motorista de táxi, mas dos próprios motoristas de aplicativo. O número era tão grande que as viagens deixavam de ser economicamente viáveis. Tá? Esse é um ponto importante porque nessa nova economia, o trabalho ganha um novo sentido. Até a terceira revolução industrial, existia uma noção de trabalho. Agora, cada vez mais, o trabalho perde o seu caráter frente a novos conceitos. Por exemplo, antes, o indivíduo era trabalhador ou empregado de uma empresa. Agora, ele é considerado um colaborador. Se pegarmos a essência da palavra, colaborador não quer dizer muita coisa, porque labora é aquele que trabalha, junto. Colaborador é aquele que trabalha junto, é aquele que não desempenha um serviço essencial para a empresa. Portanto, quando nós falamos que o motorista é um colaborador, a empresa está dizendo que ele não presta um trabalho essencial para a sua existência. Por isso, as empresas baseadas em aplicativos geralmente possuem um número baixo de funcionários oficializados. Né? Os demais são considerados colaboradores, ao invés de laboradores. Portanto, gente, em vários setores já é possível sentir a influência da indústria 4.0. Alguns setores, essa influência ainda parece um pouco coisa de ficção científica. Tá? Eu separei aqui, por exemplo, a produção industrial. Nós temos atualmente as impressoras em 3D que prometem revolucionar o mercado de produção industrial, mas que ainda não possuem um peso tão grande. Da mesma forma, na medicina, a possibilidade de haverem prontuários em nuvem, ou seja, todas as informações do histórico de um paciente estariam gravadas na nuvem. O paciente já não precisaria mais, por exemplo, de uma carteira de vacinação, ou se lembrar de onde ficaram os últimos exames. Tudo isso estaria registrado em uma pasta do paciente. Embora possível, isso também ainda parece um pouco ficção científica. Contudo, em outros setores da economia, já é possível observarmos melhor a influência da internet da indústria 4.0 no mundo do trabalho. Tá? O setor de serviços é, sem sombra de dúvida, o mais afetado nessa mudança. Nós temos claramente os setores de transportes, alimentação e hospedagem como os principais afetados pela indústria 4.0 atualmente. Os transportes por meio dos aplicativos, que já falamos anteriormente. Da mesma forma, a alimentação. Antes, por exemplo, uma pizzaria poderia ter ali o seu próprio motoboy. Agora, com a navegação em nuvem, com os aplicativos, você já tem empresas que selecionam e alugam o serviço de um motoboy. Ao invés da empresa contratar uma pessoa para aquilo, ela passa a contratar por viagem. Por um lado, isso significa mais agilidade para a empresa, por outro lado, significa a perda de postos de trabalho para quem exerce aquela profissão. Hospedagem, gente. No mundo da hospedagem, nós temos visto também
aplicativos que permitem que pessoas individualmente aluguem as suas casas por tempo determinado. Da mesma forma que os aplicativos de transporte, os aplicativos de hospedagem também acabam enfrentando um sistema já tradicional de trabalho, né? No caso aqui, os hotéis e pousadas. Os hotéis e pousadas, por exemplo, contratam camareiras, arrumadeiras, tá? Faxineiros para fazerem a limpeza, para fazerem a manutenção. No aplicativo de transporte, no aplicativo de hospedagem, desculpem, isso já não é mais necessário. A pessoa cobra uma taxa e já não tem mais alguém disponível sempre para realizar aquele serviço. Mais uma vez, otimiza o custo da produção às custas de postos de trabalho. Outras áreas também em breve terão o seu modo de trabalho afetado pela indústria 4.0. Podemos colocar aqui como áreas que em breve serão afetadas: estética e a área de atendimento aos clientes. Tá? Estética, gente, vamos lembrar que, por exemplo, no Brasil, é enorme o número de pequenos salões de beleza. Tá? Já existem alguns aplicativos que pretendem diminuir a distância entre quem precisa de um procedimento num salão e quem faz o procedimento. Ou seja, você chama ali uma pedicure, uma manicure, um cabeleireiro via aplicativo. Ou seja, a pessoa já não manteria mais um salão físico com todos os gastos que isso acarreta. Mais uma vez, por um lado, nós temos uma ideia de individualização do trabalho e perdas coletivas de outro lado. Pessoal, essas são as características da indústria 4.0 e do mundo do trabalho nessa indústria. Na próxima aula, nós veremos as características da terceira revolução industrial, da criação do estado de bem-estar social e o início da flexibilização das relações de trabalho. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima aula.